né? Porque os nossos missionários precisam, né? E dependem da nossa doação, né? Dependem da nossa colaboração. Eu quero pedir ao irmão Walter, que é o responsável pelo Ministério de Evangelismo e Missões, que esteja iniciando com uma palavra de oração o culto dessa noite. Está sem som, irmão Walter. Ok? Ok. Tá. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor. Mesmo, Senhor, cada um em sua casa, Senhor, no aconchego do seu lar, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, reunidos para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que estão para vir, Senhor, para acessar, Senhor, tanto no Facebook, Senhor, tanto no Zoom, Senhor, que seja uma noite agradável, Senhor, na tua presença, Senhor. Venha falar aos nossos corações, Senhor, no decorrer desse mês, Senhor, possamos meditar, Senhor, em missões, possamos orar, contribuir, participar, Senhor, evangelizar de todo o coração, Senhor. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aula, o seu está fechado. Vamos lá. Porque ele me amou é o título do nosso culto de hoje, e é o título do tema de missões. Eu amo, rendendo ao Senhor uma adoração genuína. Nós vamos cantar junto com a equipe dos adolescentes o cântico que diz, para te adorar, né? Nós vamos louvar ao Senhor, rendendo uma adoração genuína ao nosso Deus. Ele fez, criando ela. Nós estamos bendito, estamos nós aqui para te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui para te adorar, para te adorar, para te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar.
Nós vamos fazer a leitura bíblica de Romanos 8, versículos 35 ao versículo 39. E aí depois nós vamos cantar com a equipe de louvor, se a gente conseguir passar o vídeo, senão a gente vai seguindo e depois a gente vê as músicas, né? O texto de Romanos 8, 35 a 39 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, porque Cristo nos amou, né? O sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós é uma prova, né, do imenso amor que Ele tem por nós, e nada, né? Nada pode nos separar do amor que Ele tem por nós. Nós vamos conseguir, Pedro, passar o vídeo do cântico? Poder do teu amor? Podemos ir para as comunicações? A Bia vai estar fazendo as comunicações agora para a gente. Boa noite, irmãos. Espera só um pouquinho que eu estou abrindo o slide aqui da comunicação. Para ficar mais fácil de falar. Boa noite, irmãos. Então, vamos começar aqui com as comunicações do mês de setembro, que a gente precisa reforçar algumas coisas e tem outras novas aí, novas informações. Sobre o horário da igreja, agora ela está funcionando no horário diferente que estava funcionando antes, né? Antes ela estava funcionando de segunda, quarta e sexta, de 9 a meio-dia. Agora ela está funcionando de segunda a sexta, de 8 às 4. A gente falou isso no domingo, mas a gente reforça aqui. E reforçando também que não é por conta a igreja não voltou ao normal, né? E esse horário não é porque as atividades voltaram, não. É justamente porque alguns irmãos, né, assim, para ter maior flexibilidade de horário em relação a doações do quilo, e também em relação a questões administrativas, se os irmãos precisarem resolver algumas questões, né, administrativas, terem um maior tempo, né, para poder ir na igreja. E caso os irmãos... falando desse horário, né, falando das doações, a gente continua falando da campanha do quilo, porque a campanha do quilo, ela está aí ativa, como sempre esteve, e a igreja pede a ajuda dos irmãos, porque tem vários alimentos que estão em falta, né? Alguns alimentos estão aí na tela, se os irmãos quiserem e puderem ajudar com esses alimentos específicos que estão em falta nas cestas básicas, a igreja agradece a contribuição. E aí, os irmãos podem ir nesse horário novo na igreja, de segunda a sexta, de 8 às 4, mas caso os irmãos ainda assim não possam ir nesse horário na igreja, existem duas opções. Ou os irmãos podem entrar em contato com o irmão Vinícius Souza, para poder estar combinando horário com ele para buscar o seu alimento e levar para a igreja, ou os irmãos podem fazer uma doação em dinheiro. Eu não estou com a tela aqui da conta da igreja, mas no post hoje do Facebook a conta está lá, e qualquer coisa a gente pode enviar
para os irmãos através do WhatsApp, os dados do irmão Marcionil, os dados da conta, para que os irmãos possam fazer esse depósito. Mas, é claro, sempre lembrando, o comprovante precisa estar bem especificado ali para que é aquele depósito, aquela transferência. E como a gente está falando da conta da igreja, com a abertura da campanha de missões nacionais, a igreja também está aberta para doações de missões. Então, a conta da igreja está aberta para dízimos, para ofertas, para doações do quilo e também para ofertas de missões nacionais. Então, é só realmente o irmão especificar direitinho que enviar o comprovante para o irmão Marcionil, através do WhatsApp. E falando ainda sobre a campanha, as blusas elas estão disponíveis para venda. A nossa igreja não está vendendo todos os produtos que estão lá no site das missões estaduais, mas a gente está vendendo as máscaras, são esses dois modelos que tem na tela, a preta e a amarela, cada uma por R$5, e a camiseta de adulto, está custando R$35. No caso aí na tela só tem dois modelos, mas na verdade são 4, porque a verde tem um texto aqui no meio, um texto na lateral, e a preta também, com texto no meio e o texto na lateral. Então, caso os irmãos queiram adquirir ou a máscara, ou a camisa, ou ambas, é só entrar em contato com o Ministério 360, pelo WhatsApp, ou com a irmã Ana Paula, através do WhatsApp que está aí na tela também. Tá? Mas os irmãos podem adquirir também pelo site da Junta de Missões Nacionais. E, para fechar, no dia 13 de setembro, a gente vai ter um culto especial do aniversário da MCN. A MCN da igreja está fazendo 41 anos, com o tema Mulheres a Lugar para Vocês. E aí, o culto vai ser no dia 13, sem ser esse domingo agora, o próximo, às 6 horas da tarde. Então, as mulheres pedem a colaboração dos irmãos, o apoio, a participação. E é isso, irmãos. Obrigada pela atenção e boa noite. Porque ele nos amou, nós multiplicamos esse amor testemunhando a nossa fé, né? Então, a forma de nós falarmos de Jesus, nós testemunharmos do amor de Deus, né? É através da nossa vida, né? Como a gente falou mês passado, deixa a tua luz brilhar, né? Então, através das nossas atitudes, é uma forma da gente estar multiplicando, estar falando do amor do Senhor, do amor de Deus. A nossa campanha de missões para 2020, ela tem como tema, porque ele me amou, né? Vamos falar todos aí, cada um na sua casa, né? O nosso tema, porque ele me amou. E a nossa divisa é em 1 João 4,19. Vamos falar juntos também. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Deus mandou o seu filho, ele morreu no nosso lugar. Ele demonstrou o amor infinito que ele tem pela humanidade, por nós, né? Por cada um de nós. Então, nós amamos porque ele primeiro se deu, né? Ele se deu por nós antes, né? Há muitos anos atrás, antes de a gente nascer, e nós vivemos e falamos dessa história, né? Desse grande amor que ele tem por nós. Testemunhamos e vivemos pela fé, né? Mostrando a nossa fé àqueles que não conhecem. Nós vamos ouvir o nosso hino oficial, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa campanha, como é que ela vai acontecer dentro da nossa igreja, tá? Então, nós vamos conhecer agora o nosso hino oficial e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso alvo, sobre algumas coisas novas, algumas novidades aí para a nossa campanha.
Muito bonito o nosso hino de missões, né, irmãos? Muito bonito. Nós vamos ouvir outras vezes, né? E vamos aprender até o final do mês. Vamos estar cantando aí de cor, né? Se Deus quiser, vamos estar cantando esse hino tão bonito. O nosso alvo para esse período de missões estaduais é de R$10.000, o alvo da igreja, né? E uma das coisas que a gente pretende, né? Semanalmente a gente vai atualizando quanto a gente já arrecadou para que a gente possa ter, né, as pessoas se participando mais da nossa campanha. Esse ano nós teremos o irmão Walter sugeriu, né, e ele correu atrás aí dos amigos de missões. Nós temos alguns irmãos que são profissionais liberais e eles vão contribuir com missões. Como? Se você indicar alguém para fazer o serviço com esse irmão, uma parte daquilo que ele arrecadar, ele vai estar ofertando para missões, né? Então, durante a semana, a Bia vai colocar lá no WhatsApp os telefones de cada um para que vocês possam agendar. Alguns são conhecidos, alguns são da nossa igreja, como o irmão Marcionil, o irmão William, irmã Emily. Como psicóloga, ela não poderá atender membros da igreja, mas você pode indicar ela para outras pessoas, né, que estejam precisando, que ela vai prontamente te atender. Então, você querendo, né, um desses serviços, você pode entrar em contato com essa pessoa, dizer: eu sou da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, né, e fazer o seu serviço, e essa pessoa vai estar ofertando também para missões com aquele recurso que ela recebeu, né, através desse trabalho, né? Então, serão os nossos amigos de missões. Se você conhece mais algum profissional, né, se você tem alguma formação, você pode disponibilizar o seu serviço também para ser um amigo de missões, fala com o irmão Walter, né? Que o irmão Walter está sendo a pessoa que está mobilizando esse grupo de trabalho, esse grupo para ofertar, né? Para poder ofertar através dos seus serviços, colaborar com missões. Então, os irmãos que quiserem podem participar. É um desafio, né? É uma novidade, é uma inovação dentro do nosso mês de missões, da nossa campanha, para que a gente consiga alcançar o nosso alvo, né? Pretendemos também fazer um bazar, né? Provavelmente vai ser online. A gente está procurando algumas coisas para a gente estar também fazendo. A irmã Wayne já está lá em Natal, trazendo algumas coisas diferentes para fazer parte desse bazar aí que nós vamos organizar também para missões. E no último domingo de setembro, nós teremos o almoço missionário. O almoço missionário vai ser organizado pela juventude da igreja, que os irmãos que estão com saudade da nossa cantina, né, vão poder matar a saudade no nosso almoço. O almoço provavelmente será um churrasco e o valor vai ser R$15. Os irmãos já podem, né, começar a se organizar para participar desse almoço lá no último domingo de setembro. Convidar pessoas para poder participar desse almoço também. Tá? Então, nós estamos nos organizando, né? No domingo a gente já vai ter mais algumas informações sobre a nossa campanha, né? Então, vamos orar, irmãos, vamos contribuir, vamos participar, né? Missões precisam da nossa oferta. O missionário que está nos sertões, né? Que está no sul do país, no centro-oeste, ele depende da nossa oferta para poder fazer o seu trabalho, né? Para custear as suas despesas. E ao longo desse mês, nós vamos receber alguns missionários também, que estarão falando conosco, tanto nos cultos de domingo, quanto nos cultos de quarta-feira. Nós vamos agora, nesse momento, ter o nosso momento de intercessão, né? Porque ele me amou, nós oramos e levantamos um clamor pela nossa nação. Nós vamos orar agora pela nossa nação, pelo nosso país, que vive esse problema, essa situação da pandemia. Vemos problemas porque nas questões políticas, né? Nas questões dos nossos governadores, né? E nós precisamos colocar a nossa nação nas mãos do Senhor, né? Os nossos missionários também, que precisam da nossa contribuição e da nossa oração. Eu vou pedir a irmã Tati que ore pelos nossos missionários, né? A irmã Tatiana ore pelos nossos missionários. E eu vou pedir à irmã Cristiane que ore pelo nosso país, né? Pelos problemas que nós estamos vivenciando ultimamente pelo nosso país. Então, nós teremos esses dois momentos, né? Em 1 Coríntios 2:9, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? O que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para a nossa nação, né? Nesse momento que a gente tem vivido, desses meses, né, que nós estamos vivendo aí com essa situação da pandemia. E nós não sabemos, né, o porquê de tudo isso, mas sabemos que Deus está movendo as coisas, né? E tudo que acontece na nossa vida acontece por permissão do nosso Senhor. Então, nós vamos orar, a irmã Tati pelos missionários e a irmã Cristiane pelo nosso país. Vamos ter essas duas orações. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos estar juntos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, louvando, Senhor, intercedendo uns pelos outros, Deus. Queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, haja, Senhor, na vida dos missionários, Deus, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, fortalece, Senhor, os guia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que não venha faltar nada a eles, Pai. Ser, Pai, com as suas famílias, Deus. Senhor, queremos te pedir também, Senhor, por nossa igreja, Senhor, nesse momento de campanha de missões, Deus. Senhor, toma, Senhor, essa campanha nas tuas mãos, Senhor, nos ajuda, Deus, que cada um de nós possamos, Senhor, contribuir, Deus, nos dê condições, Deus, de estarmos juntos, Pai, ajudando, Pai, naquilo que precisar, Deus. E que, em nome de Jesus, esse alvo, Pai, venha a ser alcançado, Deus. E que muitos missionários, Senhor, possam ser abençoados, Deus. Jesus, no teu nome, Deus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está no controle, Pai, de todas essas coisas. No nome de Jesus, amém. Amém. Pai de amor, mais uma vez nós oramos, ó Deus, a Ti. E nesse momento nós fazemos um clamor, ó Deus, nós intercedemos pelo nosso país, Senhor. Ó Deus, país tão bonito, tão grande, tão abençoado por Ti, Senhor, com uma natureza tão linda. Mas, ó Pai, nós somos testemunhas, ó Deus, de tanta miséria, de tantas dificuldades, tantos crimes, ó Deus, tantas coisas que a nós que somos humanos nos entristecem, quanto mais a Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa pátria, Senhor. Nós sabemos que nós somos cidadãos do céu, ó Deus, mas o Senhor mesmo nos orienta na Tua palavra a orarmos pelo bem da cidade, do país, das pessoas, do lugar onde nós vivemos, moramos, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, de tudo que nós estamos vivendo, de todos os escândalos, de todas as mazelas, dessa enfermidade que acomete o país, as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de tratamento, as pessoas que estão desempregadas. Senhor, são tantas situações, ó Deus, que para o homem são difíceis, são impossíveis, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Então, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia, pelo amor com que Jesus nos amou, e Ele ama a todos de igual forma, que alcance, ó Deus, o nosso país, os dirigentes do nosso país, do nosso estado, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos bons cidadãos, a darmos bons exemplos, a proclamarmos a Tua palavra, a andarmos, ó Deus, na contramão de tudo que há de errado, fazendo, ó Deus, a nossa parte, que o Senhor abençoe os Teus servos, missionários, pastores, todos os projetos, possamos, ó Deus, levar a Tua palavra, ser bênção para o nosso país. Por Ele nós Te pedimos, nós entregamos a vida dos brasileiros em Tuas mãos. Amém. Nós vamos passar a palavra ao pastor Hamilton, que estará trazendo a mensagem desta noite. Pastor, está sem som. Estão ouvindo agora? Ativei o som. Está dando para ouvir agora? Agora sim. Meus amados, agora sim. Muito bom. Eu estou com duas telas que eu gosto de, quando vou pregar, eu gosto de olhar para os irmãos. Então,
Estou vendo que na telinha tem 20 quadrinhos aqui, né? E eu gosto de ver isso e olhar para os irmãos enquanto eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estava tão entretido hoje com a palavra, com a Bíblia numa mão e o computador no colo, escrevendo. Eu esqueci do horário. Há tanto tempo escrevendo, aliás, textos que chegarão aos irmãos através da nossa literatura, né? Estamos finalizando a próxima revista e também hoje gastei um bom tempo olhando, estudando o tema de missões nacionais, porque ele me amou. E nesse estudo, eu li comentário de João Calvino, comentário de Albert Barnes, li comentário de Burlinger, que é um comentarista muito prestigiado, especialmente pelos americanos, Adam Clarke, Thomas Cook, e alguns brasileiros, como Luiz Roberto Santos, que escreveu uma das reflexões para missões nacionais. Enfim, eu li vários comentários sobre esse texto, até para não ter um entendimento equivocado do texto básico do tema de missões nacionais. 1 João, capítulo 4, no verso 19. E eu confesso que a reflexão ainda não está concluída. Eu pretendo concluir essa reflexão, porque o texto tem uma profundidade que é difícil ser alcançada numa análise superficial. E mesmo tendo visto tantos comentaristas, o que as pessoas opinaram sobre esse texto, eu acredito que eu não seria capaz de esgotar a expressão da intenção de Deus quando inspirou João a escrever essa epístola universal. O texto de 1 João, capítulo 4, no verso 19, diz: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E nessa versão da palavra de Deus, existem duas declarações, duas orações. A primeira é uma informação de que nós amamos. E a segunda é a declaração de que ele nos amou. E são declarações complementares e que estão se ligando através da conjunção porque nós o amamos porque, ou pois ele nos amou primeiro, porque ele nos amou. Diante dessas duas declarações, a gente precisa parar e pensar. Porque ele me amou. É o tema de missões. Porque ele me amou, eu faria uma primeira afirmativa. Aliás, eu vou parar nessa afirmativa apenas fazendo alguns comentários como subtópicos. Então, porque ele me amou, a primeira afirmativa é: nós o amamos. Existe uma palavra que teve destaque em todos os comentários dos grandes comentaristas bíblicos. A palavra primeiro. Ela precisa ser destacada para que tenhamos uma hermenêutica coerente. Hermenêutica é princípio de interpretação bíblica. Então, um princípio de interpretação, seja da Bíblia ou de qualquer outro texto, a hermenêutica tem que ser seguida. E esta palavra primeiro requer destaque. João Calvino, por exemplo, ele diz que como Deus nos antecipou o seu amor espontâneo, nós devemos voltar a dar o nosso amor a ele. E ele imediatamente faz essa dedução que nós precisamos fazer isso como algo muito espontâneo. Em seu comentário bíblico, ele questiona a forma como nós traduzimos este texto. Aliás, todos os comentaristas que li
eles caminham na mesma direção, informando que a Vulgata, que foi a versão latina da Bíblia, a primeira versão latina, chamada de Vulgata, ela traduz de modo diferente. Ao invés de colocar amamos como um verbo no presente, a maioria dos comentaristas dizem na Vulgata ele aparece como um subjuntivo. Outros comentaristas acompanham essa ideia, acrescentando que poderia o verbo estar no subjuntivo ou no imperativo, dizendo algo mais abrangente do que a nossa versão traduzida nos induz num primeiro momento a pensar e de repente imaginar que existe aí uma relação de troca, existe uma relação onde estamos trocando, essa relação onde a gente está trocando o amor, fazendo uma permuta. Meus amados, eu não sei se os irmãos estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Faz um sinal. Estão ouvindo bem? É que a imagem minha congelou. Mas se estão ouvindo, isso é o que é mais importante. Na verdade, se a gente interpretar esse texto, colocando o significado adequado, conforme na Vulgata, ou na intenção original, conforme no grego original, ao invés da tradução que nós utilizamos aí, a frase seria mais ou menos, teria quase o mesmo significado, só que seria mais ou menos assim: como Deus nos amou livremente, agora, da mesma maneira, nós, como expressão natural e livre, devemos amá-lo também. Logo, essa reinterpretação, aliás, vou citar mais algumas ideias desses comentaristas. Nós dissemos o tema, porque ele me amou. Em primeiro lugar, nós precisamos amá-lo também. Nós o amamos, porque ele me amou, eu amo e você precisa amar também. Mas como é que a gente faz isso? Seria a primeira pergunta para explicar esse tópico, que nós o amamos. Como é que a gente faz isso? A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 3, no verso de número 18, no capítulo anterior, nos ensina: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quando a gente ama, a gente trabalha em benefício da pessoa, a gente ajuda, a gente coopera, a gente está junto, a gente tem proximidade. Quando a gente ama, a gente deseja a companhia, a proximidade, a intimidade para com a pessoa amada. E eu costumo dizer que duas coisas revelam nossas prioridades e o nosso amor. Aliás, existe um livro que ele já mencionei mais de uma vez, talvez. É um livro que fala das linguagens do amor, das 5 maneiras pelas quais você pode demonstrar o amor. Mas, via de regra, eu costumo dizer que duas coisas podem demonstrar em espírito e em verdade, pode demonstrar que o amor é verdadeiro. É onde você põe. A primeira coisa é onde você põe o seu dinheiro. E a segunda coisa é onde você põe o seu tempo. Tempo e dinheiro são 2 fatores que determinam nossas prioridades ou o que é importante. Você tem usado o seu dinheiro em relação a Deus? Deus não está entre nós, senão em espírito. Pastor, como é que eu posso usar o meu dinheiro para Deus? Aí a gente aprende com Jesus
Quando fizestes a quaisquer um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Quando a gente busca o reino de Deus, valoriza o reino, por exemplo, numa campanha missionária, a gente dá uma oferta, a gente demonstra interesse, a gente acompanha, a gente ora, a gente participa, nós estamos demonstrando o amor do jeito que aprendemos com o apóstolo do amor. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa é a maneira como nós podemos fazer isso. Existe outra forma, amando aos que não merecem ser amados. Se aquele significado imediato que a gente imagina que a maioria das pessoas dão a esse texto, se ele fosse o único e verdadeiro significado do amor, eu vou citar o texto básico novamente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Esse é o texto áureo, é o texto básico, é a divisa de missões nacionais. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se o entendimento fosse literal, conforme está aí, se o único fundamento do amor fosse a ciência de que ele me amou primeiro, não seria esse ato um mero ato de egoísmo? Para aprofundar esse conceito, eu preciso recorrer a outros textos. Albert Barnes, por exemplo, segue a mesma linha no seu comentário e ele chega a dizer assim, não se pode acreditar que João pretendeu ensinar que essa é a única razão do nosso amor. Porque Deus me amou, eu preciso amá-lo também, como contrapartida. Albert Barnes, ele pede que aprofundemos esse conceito. E, como eu disse, amando aos que não merecem ser amados, a gente demonstra amor. Vejamos, o texto da palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versos de número 46 e verso de número 47. 5, 46, Mateus 5, 46 e 47. Eu lembro aos irmãos que a gente está recorrendo aos ensinamentos da montanha, ou ao sermão da montanha, assim conhecido. Veja o que diz Jesus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? É por essa razão que eu concordo com Albert Barnes, que em seu comentário chega a dizer, será que essa é a única razão do nosso amor a Deus? A ciência de que o conhecimento intelectual de que ele nos amou primeiro é uma declaração verdadeira que João faz. Jesus faz a mesma declaração. A palavra de Deus é recheada de texto que nos informa que Deus nos ama e nos amava mesmo antes de nos convertermos, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós, como expressão do seu amor. Isso é uma verdade. Mas será que é só isso? Será que é apenas isso? Quando eu olho para esse texto, eu considero que a gente precisa amá-lo. O entendimento tem que ser mais aprofundado, não apenas em consequência da ciência de que ele manifestou o seu amor por nós, antes de nós o amarmos. Não é isso. O verdadeiro fundamento do amor é resultado, segundo Barnes, da consequência ou da excelência do caráter de Deus em nós como consequência. É o caráter de Deus em nós. Senão, seríamos superficiais no entendimento de um texto que é tão profundo, tão cheio de riqueza de verdade espiritual eterna para nós.
Seria verdade que esse entendimento superficial é uma boa base para amar a Deus? Seria verdade? Será que seríamos nós obrigados a amar a Deus na mesma proporção em que fomos beneficiados por seu amor? Qual o verdadeiro fundamento original do meu amor a Deus? Uma ciência intelectual? Uma experiência religiosa? É algo muito profundo, e eu poderia dizer até que é existencial, além da questão de sermos beneficiados ou não. É algo que ultrapassa isso. Existe na natureza divina algo que precisa estar implícito em nós como reflexo do seu caráter. Isso a parte de quaisquer benefícios que possamos ou que venhamos a receber. O pensamento de João, expresso nesse texto, é muito mais do que as palavras na nossa interpretação possa significar a priori. É mais profundo. Existe a expressão grega, na verdade, que, segundo vários comentaristas, aqui existe uma citação de Bullinger, que cita vários outros que utilizam a Vulgata para dizer que esse verbo não está no presente, não está no modo indicativo, mas está no subjuntivo, sendo uma exortação. Não é uma expressão que possa nos dar uma base para interpretar qualquer tipo de permuta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Que nós o amemos porque ele nos amou primeiro. A expressão da maioria dos comentaristas é exatamente nesse sentido. E aqueles que dizem que é um imperativo, é uma ordem, vamos amá-lo. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, porque ele nos amou primeiro, devemos amá-lo. Vamos permitir que o seu amor em nós seja reproduzido como uma expressão natural e espontânea. A ideia essencial e principal é mais do que aparenta ser. É um motivo adequado de exortação para amar a Deus, a ciência de que ele nos amou. Sim, é um motivo adequado. Mas nós não podemos ser condicionados a esse amor que precisa ser espontâneo. Embora a gente reconheça com gratidão o amor de Deus, o amor precisa nascer de nós, ou em nós, pela presença dele em nossas vidas. A palavra de Deus nos dá base para dizer isso, quando o texto de 1 João, e citaria mais adiante, mas eu trago à memória logo agora, o que diz João a respeito da pessoa que ama. Ele diz, aquele que ama é nascido de Deus. É nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é uma coisa que brota naturalmente e não pode ser artificializado. O fundamento do nosso amor a Deus não pode ser apenas a ciência de que ele nos amou. Seria correto dizer que, conforme reflexo do comentário de Adam Clarke, nós o amamos porque descobrimos que ele nos amou? Não sei, isso aí seria um senso de gratidão, um senso de obrigação, melhor dizendo, um senso de obrigação, e não a gratidão amorosa como resultado de espontâneo. Ou nós o amamos por conta da influência do seu
da ciência do seu amor por nós? Ou amamos porque o seu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Nosso amor por ele precisa prosseguir. É a semente que precisa ser compartilhada, porque Deus é essa semente, de onde brota o amor em nós. O versículo poderia ser traduzido, segundo um comentário de Clarke, Adam Clarke, comentarista, não, Clark Gable, Adam Clarke, e ele diz que ele poderia ser melhor traduzido, dizendo, portanto, amemo-lo, porque ele nos amou primeiro. Assim diz ele na versão siríaca e na versão da Vulgata Latina. Concorda com ele também Thomas Cook, que é comentarista bíblico prestigiado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, diz que é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. A gente vê os autores usados por Deus falando na palavra de Deus essa verdade que, com uma análise mais detida e mais profunda, a gente aprende e apreende. 1 João, capítulo 5, nos versos 1 e 2, eu completo lendo o verso, já li o verso 1, vou ler o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isso é mais do que um sentimento. Aqui ressalta Thomas Cook, dizendo que do primeiro amor de Deus, nós devemos dar de volta, voltando a amar a Deus como expressão natural. John Wesley faz o mesmo comentário, com a mesma ênfase, e ele chega a dizer, essa é a soma de toda a religião, o genuíno modelo do cristianismo. Ninguém pode dizer mais, porque alguém deveria dizer menos ou mais inteligivelmente. Por quê? Isso é a soma de tudo, na intenção de que sejamos instrumentos do amor de Deus, que expressemos o amor como resultado espontâneo. A fonte de nossa capacidade de amar vem de Deus, que decidiu amar incondicionalmente o mundo. Aqui eu quero ressaltar que essa profundidade ela precisa ser experimentada por mim e por você. Pastor Luiz Roberto dos Santos, em uma reflexão que escreveu para Missões Nacionais, eu li uns 4 sermões sobre esse tema. E quero usar aqui um pequeno trecho apenas do pastor Luiz Roberto dos Santos. Ele afirma que as versões que traduzem no presente do indicativo, também indicando que estão equivocadas, deveriam indicar não o presente do indicativo, mas um subjuntivo. Ele diz, eu acrescentaria, como a maioria dos grandes comentaristas, ou até mesmo um imperativo. É mais do que uma afirmação, é uma exortação, que nós amemos, pois ele nos amou primeiro. Mais que uma constatação, diz ele, é um estímulo aos leitores para que exerçam o amor, pois o amor de Deus nos capacitou ao amor, nos capacitou a amar. Você tem amado? Você tem demonstrado o amor de Deus? Como eu disse, porque ele me amou, nós o amamos. Como a gente faz isso? Amando na prática, não de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade.
amando aos que não merecem ser amados. Quando Jesus diz: se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis vós? E concluindo, meus queridos, quando a gente olha para esse tema, porque ele me amou, nós o amamos. Como fazer isso? Eu concluiria dizendo: a gente pode fazer isso porque o amor precisa ser demonstrado em nossos relacionamentos de modo visível. O texto de 1 João 4, dos versos 19 a 21. A gente não pode parar apenas na primeira parte. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, que é o texto básico. Mas vamos continuar nos versos 20 e 21. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? É mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Além disso, afirma o apóstolo: quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versos 19 a 21. Ou seja, a ideia, quando a gente olha para o contexto, ela é mais aprofundada do que a precipitada interpretação quando você olha para a mera letra. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Veja como a coisa vai se aprofundando, Deus nos ensinando a amar e olhar em duas direções, olhar para o alto, mas não deixar de olhar para os lados. Relacionamento com Deus, devoção no vertical e relacionamento de amor com as pessoas, com o próximo, é o amor expresso no relacionamento na horizontal. Meus amados, é uma exigência de Deus que a gente ame ao próximo. É a síntese da lei moral que Deus deixou para o mundo, para a minha vida, para a sua vida também. Mas essa capacidade de amar, ela foi perdida pelo pecado. O pecado, quando entra nas nossas vidas, compromete a nossa capacidade de amar com o amor de Deus. E nós precisamos ter nossos pecados perdoados. Precisamos ser justificados dos nossos pecados para que tenhamos condição de amar como expressão natural, como resultado de Deus em nós. Essa capacidade que foi perdida pelo pecado, que eu chamaria de a capacidade natural de amar, a potencialidade natural de amar como essência da natureza humana, em resposta espontânea à ciência do amor de Deus, mas não como uma obrigação, mas como resposta. Todos vocês conhecem o famoso texto áureo da Bíblia. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Diz ali: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho de mesma essência, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente lê o texto de 1 João, capítulo 4, no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele enviou a Jesus para ser sacrificado por nossos pecados. E isso dá consistência ao amor de Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro. E esse é um aprofundamento do significado do texto áureo. Quando a gente olha para Gálatas, capítulo 5, no verso 22, eu fiz um breve comentário, eu escrevi até um pouco mais, mas aí coloquei aqui uma frase assim:
até aqui em 2/9/2020, porque o meu texto ainda tem mais 6 páginas. O texto que eu escrevi pensando nesta bendita palavra. Mas em Gálatas, capítulo 5, verso 22, eu lembro que o amor é fruto, é reflexo do caráter de Deus e do Espírito Santo em nós. Se é fruto, é resultado espontâneo, não é uma troca, não é uma barganha. É só lembrar do texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Aí começa a enumeração das características. Qual é a primeira característica mencionada? Amor. Fruto é resultado natural. Lembra que uma vez eu perguntei, você já viu uma bananeira gemendo, fazendo um esforço extraordinário para produzir um cacho de banana? Ou uma mangueira fazendo a mesma coisa para produzir manga? Eu perguntaria por que é que uma mangueira produz manga, meus irmãos? A resposta seria óbvia. Mas é nessa obviedade que a gente entende o sentido da palavra de Deus. Ela produz manga porque é mangueira. A bananeira produz banana porque é bananeira. A jaqueira produz jaca porque é jaqueira. Filho de Deus produz amor porque é de Deus. É resultado natural, é espontâneo. O que ama é nascido de Deus. Queridos, quando eu olho para esse texto, é uma declaração acompanhada de uma exclamação que transmite uma ideia de emoção, porque ele me amou. Porque ele me amou. Eu preciso amar. Nós precisamos amar a Deus. Você tem amado a Deus do jeito que Deus quer? Eu acho que é hora da gente parar e refletir. Não podemos, irmãos, ser movidos por interesse. Não é troca, é espontaneidade natural. Você tem amado as pessoas que são difíceis de serem amadas? Se você amar só os seus irmãos, só os que fazem bem, só aqueles que são bênção para a sua vida, provavelmente você não estará cumprindo. Não é só pela ciência de que, conhecimento de que Deus te amou. É porque Ele está em você. O Espírito Santo está em você. E você vai, como reflexo natural e espontâneo, expressar o amor. É impossível não amar quando se é nascido de Deus. Porque quem ama é nascido de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Ele. Eu sei que nem sempre a gente está do lado certo do comportamento, das escolhas, das atitudes. Às vezes a gente se descuida do amor. Especialmente quando a gente tem que amar aquela pessoa que irritou, aquela pessoa que a gente considera chata, aquela pessoa que a gente qualifica ou desqualifica como não elegível para nossas preferências. Não estou falando de preferência, estou falando de amor. Você não precisa escolher as pessoas todas para fazerem parte do seu círculo íntimo de relacionamento ou círculo mais próximo. Mas você precisa ser consciente que nós temos, mas antes de ser um dever consciente, é um resultado natural e espontâneo daquilo que nós somos, porque Deus está em nós, Deus está em mim, Deus está em você. Pai, eu quero
supremo amor abençoe esta linda igreja, essa igreja tão especial. Ó Deus, tu tens cuidado desta igreja. Apesar de nós, de nossas limitações, nós sabemos do teu amor. Nós não somos guiados por emoções, pelo que sentimos. Embora às vezes nos sintamos tão amados pelo Senhor, mas é mais importante que saibamos que o Senhor nos ama. E a consciência de que somos amados, ela um dia surgiu em nossas mentes e corações quando recebemos a Jesus, a expressão máxima do teu amor. Nascemos de novo, por isso queremos amar e demonstrar o teu amor. Ajuda-nos, Deus, a olhar além dos nossos interesses, além de nós mesmos. Igreja. Nisto todos vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus, filhos do Senhor, se a gente demonstrar esse ardente amor. Amplia a nossa visão para enxergarmos oportunidades de demonstrar, Senhor, para que isso tenha algum sentido e mostre que o pecado foi vencido pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Muito obrigado, tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, nos dá de meditar na tua palavra, que ela edifique a minha vida, a vida de tantos quantos estão ouvindo esta palavra nesta noite. Abençoa cada lar aqui representado e aqueles que hão de assistir, caso tenham a oportunidade de assistir esta mensagem, que considerem até um novo nascimento, se não forem convertidos. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que conheçam pessoalmente como o Senhor nos conhece, através de Jesus. Isso aconteça para a honra e glória, e que pessoas se convertam e passem a viver o amor como expressão natural da tua presença. Obrigado, Deus, por tua palavra que fala tanto ao nosso coração. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Onde você está, você pode dizer amém, mesmo que eu não ouça? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto de hoje, né? E amanhã temos o culto às 18 horas, o nosso culto de oração. Os irmãos estejam conosco, aqueles que não puderem, se quiser enviar o seu pedido lá para o WhatsApp, né? Os irmãos, os amigos também que estão nos ouvindo pelo Facebook. Se quiserem enviar o seu pedido, nós estaremos aqui reunidos às 18 horas em oração. Né? Então, que os irmãos tenham uma noite abençoada e amanhã nós nos encontramos aqui às 18 horas. Vamos orar pela nossa campanha, vamos contribuir, né? Nós precisamos de todo mundo aí junto nesse trabalho de missões estaduais, missões nacionais. Nacionais. Fiquem com Deus e até amanhã. Nacionais. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, boa noite. Até amanhã. Até amanhã, irmãos. Boa noite. Então, um abraço aí ao pastor Romildo e à família que está aí contigo. Parte da família, né? Deus abençoe. Obrigada, pastor. Estão aqui. Valeu. Obrigado por me acordar aqui. Eu estava distraído, lendo e escrevendo. Se ela não liga, já tinha passado 10 minutos. Eu já não estava nem ligado. Vivenância tinha cuidado da mãe. Quando chegou já começando. Obrigado, gente. Valeu. Um beijo para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Bernardo. Tchau, Bi. Benção, mãe. Deus. Tchau, Fiquem na boa paz, noite. queridos. Amém.